Acha que perdeu a Era de Ouro? Não perdeu. Perdeu fossas de peste, escuridão vulcânica, serras de osso no ar e governantes cuja ideia de justiça envolvia estacas e fogo. Hoje, vamos mergulhar em 33 momentos históricos, tão descontrolados que fazem a sua pior segunda-feira parecer um retiro de spa perfumado. Bem-vindo ao carretel de melhores momentos mais amaldiçoado da história. 1. Viver sob Vlad, o Empalador, era como ter o presidente de associação de moradores mais psicopata do mundo, em que uma infração por grama não aparada fazia você virar um enfeite permanente no gramado. Esse cara foi a cultura do cancelamento original. Só que, em vez de perder sua conta do Twitter, você perdia o seu... bem, tudo, de baixo para cima. O sistema legal dele era brutalmente simples. Se ele não gostasse de você, ou da sua piada, ou do jeito como você respirava, você estava destinado a um papel de destaque nos projetos grotescos de paisagismo dele. Ele ficou famoso por criar florestas inteiras de corpos empalados, o que provavelmente era um pesadelo para carteiros. Ah, isto é a Rua dos Carvalhos 14 ou o terceiro sujeito depois do mercador que está gritando? Era uma sociedade movida por puro terror de fazer mijar nas calças, comandada por um homem cuja resposta para todo problema era enfie uma estaca nisso. 2. O Grande Nevoeiro de Londres de 1952 foi menos um fenômeno do tempo e mais como se a cidade inteira estivesse sendo abafada numa hotbox pelo próprio Satanás. Por 5 dias, um nevoeiro espesso, amarelo e gorduroso, cheio de poluição do carvão, se enrolou em Londres como um cobertor imundo. Você literalmente não conseguia ver as próprias mãos diante do rosto, o que tornava encontrar a boca para tossir um pequeno desafio divertido. O ar era tão tóxico que era basicamente respiração armamentizada, matando cerca de 12 mil pessoas. Foi um desastre completamente auto-infligido. Puxa, está frio. Vamos todos queimar o combustível mais sujo possível exatamente ao mesmo tempo. O que poderia dar errado? Cobradores tinham de caminhar à frente dos ônibus com tochas, como se estivessem liderando uma parada demoníaca por Silent Hill. Belo trabalho. Humanidade, nós mesmos nos sabotamos. 3. A Cruzada Albigense foi o resultado de o Papa querer se livrar de alguns hereges, mas a execução foi pura estupidez de nível corporativo. Quando os cruzados chegaram à cidade de Béziers, perceberam que ela estava cheia tanto de hereges quanto de bons católicos. O comandante, claramente alguém que não liga para detalhes, perguntou ao representante do Papa como distingui-los. A resposta lendária foi: matem todos, Deus saberá quais são os seus. Isto é o equivalente histórico de seu chefe dizer para você simplesmente deletar o servidor inteiro porque um arquivo pode estar corrompido. É uma mistura insana de fé absoluta e preguiça total. Eles seguiram em frente e massacraram 20 mil pessoas, basicamente porque classificar dá trabalho. É a abordagem definitiva de dane-se, deixa Deus cuidar da papelada para a guerra. 4. Se você acordasse no ano 536 d.C., seu primeiro pensamento teria sido: alguém esqueceu de pagar a conta do Sol? Por 18 meses seguidos, uma névoa vulcânica bloqueou o Sol, mergulhando o mundo num crepúsculo frio, escuro e miserável. Foi a fase gótica do planeta. As temperaturas caíram, as colheitas fracassaram em todo lugar, e as pessoas começaram a passar fome. Imagine tentar explicar isso sem ciência. Amor, o Sol meio que... desistiu. Acho que vamos comer terra agora? Historiadores romanos escreveram que o Sol não dava mais luz do que a Lua e que todo mundo estava constantemente deprimido. Não é para menos. Foi um caso global de 1 ano e meio, de segunda-feira, em que o mundo inteiro estava apenas com frio, com fome e esperando o céu parar de ser um grande babaca. 5. Entrar na viagem de Magalhães para dar a volta ao mundo era como se inscrever no pior reality show de todos. Sobrevivente, Ilha do Escorbuto. Suas gengivas apodreceriam e inchariam sobre os dentes.
Suas cicatrizes antigas se reabririam ao acaso, e você estaria fraco demais para sequer se mover. A situação da comida era um pesadelo culinário. Depois que os biscoitos acabavam, você comia serragem e mastigava tiras de couro embebidas em água do mar para amolecê-las. Os ratos do navio, que provavelmente também estavam morrendo de escorbuto, viraram uma iguaria vendida por preços insanos. Eu troco todas as minhas economias de uma vida por esse roedor infestado de peste. Por favor. É um milagre que alguém tenha sobrevivido. De 270 tripulantes, apenas 18 voltaram, provavelmente parecendo uvas passas humanas e sem nunca mais querer ver um barco. 6. A peste negra foi basicamente Deus tentando sair do jogo à força e encerrar a simulação. Não era só uma doença. Era uma força imparável com gosto pelo dramático que lhe dava enormes furúnculos negros cheios de pus antes de você morrer gritando. A sociedade simplesmente parou. Os conselhos médicos eram hilariamente terríveis. Os médicos, vestidos como pássaros góticos aterrorizantes, mandavam você sentar num esgoto para escapar do ar ruim. Ideia brilhante, pessoal. Vão para o único lugar que é ainda mais nojento e cheio de doenças. Vamos ver como isso dá. Ela varreu metade da Europa, deixando um rastro de caos e um cheiro de morte em todo o continente. Foi a prova definitiva de que, quando a natureza decide que já teve o suficiente de você, ela não brinca em serviço. 7. Viver numa aldeia costeira durante a era Viking era vivenciar uma forma única de ansiedade. Você está só relaxando, remendando suas redes de pesca e então vê um dracar no horizonte. Não é um cruzeiro, é um serviço de entrega de dor e fogo. Os vikings eram como os piores hóspedes possíveis. Eles apareciam sem avisar, quebravam todas as suas coisas, roubavam seus objetos de valor, incendiavam sua casa e depois levavam você com eles para vender. A estratégia de defesa da sua cidade inteira era ser um alvo menos atraente do que a cidade ao lado. Não havia como pedir ajuda. Sua melhor aposta era torcer para conseguir correr mais rápido do que seu vizinho lento, Dave. Desculpa, Dave, é você ou eu? E você sempre teve joelhos ruins. Os 30 tiranos de Atenas eram basicamente o que acontece quando o conselho de uma corporação corrupta assume um país. Depois de perder uma guerra, esse comitê de 30 ricos babacas foi colocado no comando, e eles imediatamente começaram a reduzir a população. A ideia deles de renovação urbana era executar 1.500 cidadãos e tomar suas propriedades para si. Era um governo comandado pelos caras mais maldosos do clube de iates. O processo político deles era incrivelmente eficiente. Se você olhasse para eles de um jeito estranho, ou tivesse um vaso bonito que eles queriam, você era declarado inimigo do Estado e sumariamente removido do censo. Foi uma demonstração fantástica de como, rapidamente, a democracia esclarecida pode degenerar numa carnificina generalizada comandada por um bando de psicopatas gananciosos. 9. O ano de 1816 foi a prova de que o planeta Terra, de vez em quando, gosta de mexer com a gente por pura diversão. Ele foi chamado de Ano Sem Verão, principalmente porque literalmente não teve. Graças a uma erupção vulcânica massiva do outro lado do mundo, o céu ficou cheio de cinzas, fazendo as temperaturas globais despencarem. Estamos falando de neve em junho na Nova Inglaterra. Imagine plantar suas lavouras e depois ter de construir um boneco de neve ao lado delas. Isso desencadeou fomes no mundo inteiro porque nada crescia. Foi a fase emo definitiva do planeta, em que ficou apenas escuro, frio e deprimente o ano todo. Pelo lado positivo, o tempo miserável inspirou Mary Shelley a escrever Frankenstein. Então, pelo menos, a humanidade ganhou um monstro legal de um ano de fome global. Pequenas vitórias, né? 10. Ser um kulak, na União Soviética no início dos anos 1930, era como ganhar na loteria. Só que o prêmio era uma passagem só de ida para um inferno congelado. Basicamente, um kulak era apenas um camponês que era bom demais no que fazia.
Talvez você tivesse uma vaca a mais ou tivesse descoberto como cultivar batatas que não eram do tamanho de pedrinhas tristes. O governo comunista, em sua infinita sabedoria, viu esse sucesso não como algo bom, mas como um sinal de que você era um porco capitalista ganancioso. Então, sua recompensa por alimentar a nação foi ser declarado um inimigo do povo. Eles tomaram sua fazenda, sua comida e mandaram você e sua família para a Sibéria. Era um sistema em que competência era crime, provando que nenhuma boa ação fica impune, especialmente quando seu governo é alérgico ao sucesso. 11. Ser um gaulês. Quando Júlio César decidiu que precisava turbinar seu currículo, foi uma experiência singularmente terrível. Imagine que você está só de boa na sua aldeia, talvez afiando sua lança ou trançando seu magnífico bigode, e então aparece um exército inteiro de romanos hiperorganizados e implacavelmente eficientes. Esses caras não estavam apenas conquistando você. Estavam fazendo isso com cronograma, com a papelada em dia. A campanha de César na Gália foi menos uma guerra e mais uma tomada hostil corporativa que durou uma década, resultando em 1 milhão de mortos e outro milhão escravizado. Os gauleses eram guerreiros ferozes, mas estavam enfrentando um adversário que tratava o massacre como um problema de contabilidade. Foi uma lição brutal de que nenhuma quantidade de espírito rebelde consegue deter um sujeito com um ego gigantesco e 5 legiões de assassinos profissionais. 12. As Guerras Floridas Aztecas é o nome mais enganosamente agradável para algo absolutamente horrível. Parece uma competição de jardinagem, mas na verdade era um esporte mortal sancionado pelo Estado. Veja, os astecas precisavam de um suprimento constante de pessoas para seus sacrifícios humanos, mas às vezes a paz, inconvenientemente, acontecia. Então, eles marcavam guerras com estados vizinhos. O objetivo não era conquistar território, era capturar guerreiros inimigos vivos. O prêmio por ser capturado? Você ganha a honra de ter o coração ainda batendo arrancado no topo de uma pirâmide gigante. Era como a NFL, mas em vez de um anel do Super Bowl, o MVP do time perdedor virava um lanche divino. É um nível totalmente novo de se sacrificar pelo time. 13. Construir o Canal do Panamá foi um dos maiores feitos de engenharia da humanidade, a menos que você fosse uma das pobres almas que de fato o estava cavando. A primeira tentativa dos franceses foi o Fire Festival dos projetos de construção. Eles apareceram com um plano terrível e zero compreensão do verdadeiro inimigo, os mosquitos. Milhares de trabalhadores caíram mortos de malária e febre amarela. A selva era basicamente um buffet, e os trabalhadores eram a opção de rodízio. Só na fase francesa, mais de 22 mil pessoas morreram. Isso não é um projeto de construção. Isso é um sacrifício humano ao Deus das más ideias. Eles basicamente estavam tentando cavar uma vala para conectar 2 oceanos enquanto eram devorados vivos por insetos, provando que a ambição é ótima, mas um pouco de repelente provavelmente é mais importante. 14. O Reino do Terror, durante a Revolução Francesa, foi quando a França perdeu coletivamente a cabeça e decidiu que a solução para todo problema era a guilhotina. Foi um período de paranoia extrema em que você podia ser executado por literalmente qualquer coisa. Reclamar do preço do pão? Guilhotina. Usar o pronome errado ao se dirigir a alguém? Guilhotina. Não parecer entusiasmado o bastante durante uma execução pública? Acredite ou não, direto para a guilhotina. O governo era comandado por um sujeito chamado Robespierre, que era essencialmente o fiscal de corredor mais mortal do mundo. Foi uma novela nacional ensopada de sangue, em que o final de temporada de cada personagem era ter a cabeça cortada numa praça pública. Adeus, liberdade, igualdade e fraternidade. 15. Não há absolutamente nada de engraçado no Holodomor, na Ucrânia. Isto não foi um desastre natural nem uma simples fome causada por uma colheita ruim. Foi um genocídio deliberado,
criado pelo homem, orquestrado pelo regime soviético de Joseph Stalin, de 1932 a 1933. O governo confiscou sistematicamente grãos e alimentos dos camponeses ucranianos, selando as fronteiras do país para impedir que qualquer pessoa escapasse. Eles transformaram a fome em arma. Enquanto milhões de toneladas de grãos eram exportadas da União Soviética, milhões de homens, mulheres e crianças ucranianos morriam de fome em suas próprias casas. Foi uma campanha lenta, silenciosa e agonizante de terror, projetada para esmagar o espírito ucraniano de independência, e continua sendo uma das atrocidades mais horríveis do século XX. 16. Vivenciar as cruzadas pela perspectiva de alguém vivendo no Oriente Médio deve ter sido absolutamente bizarro. Imagine que você está apenas tocando seu dia numa cidade próspera e sofisticada como Jerusalém, e de repente, milhares de caras europeus furiosos e pesadamente armados aparecem à sua porta depois de caminharem por 3 anos. Eles estão convencidos de que estão numa missão sagrada de Deus para libertar a sua cidade, de você, as pessoas que de fato vivem lá. Não eram soldados de elite. Na maior parte, era uma turba caótica e mal organizada que saqueava e massacrava pelo caminho através do continente. Foi o equivalente medieval da viagem de estrada mais longa, mais sangrenta e mais autojusta do mundo, e a sua casa era o infeliz destino final. 17. Estar no caminho das invasões mongóis era como descobrir que um furacão feito de caras furiosos a cavalo, que também são especialistas em guerra psicológica, estava vindo diretamente para a sua cidade. Não havia negociação. A política externa deles era brutalmente simples: rendam-se incondicionalmente agora, ou eles transformariam sistematicamente a sua cidade numa pirâmide decorativa de crânios humanos. E eles eram muito bons nisso. Quando saquearam Bagdá, destruíram a Casa da Sabedoria, jogando tantos livros inestimáveis no rio Tigre que a água supostamente correu preta de tinta por dias. Era como se eles não estivessem apenas conquistando você. Eles estivessem tentando tirar uma nota vermelha num trabalho de história. Foi a campanha militar mais brutalmente eficiente da história, provando que a melhor forma de evitar rebeliões é garantir que não haja literalmente mais ninguém vivo para se rebelar. 18. O grande incêndio de Londres em 1666 começou em uma pequena padaria, o que é uma origem enjoativamente pitoresca para um inferno que destrói uma cidade. Por 4 dias, a caixa de gravetos medieval que era Londres ardeu. Mas a parte realmente estúpida não foi o fogo em si, foi a resposta comicamente inepta. O Lord Mayor de Londres, quando foi acordado pela primeira vez, teria dito: "Pish, uma mulher podia mijar e apagar isso", e voltou a dormir. Esta citação deveria estar na lápide dele como o resumo definitivo da liderança fracassada. Quando ele e outros oficiais perceberam que combater incêndio com urina não ia dar conta, 1/4 da cidade já tinha virado torrada. A solução eventual deles foi usar pólvora para explodir casas a fim de criar aceiros. Um plano que muitas vezes só espalhava o fogo com um satisfatório bum. Foi uma aula magna de incompetência burocrática, um desastre em chamas de decisões ruins que transformou Londres no maior briquete de carvão do mundo. 19. A rebelião Taiping foi um dos conflitos mais mortíferos da história. E tudo começou porque um cara, Hong Xiuquan, foi um fracasso catastrófico em testes padronizados. Depois de reprovar no exame do serviço civil pela 3ª vez, ele teve um colapso nervoso e uma série de sonhos febris. A conclusão divina que ele tirou disso foi que era o irmão mais novo de Jesus Cristo, enviado à Terra para matar demônios. Aparentemente, demônios era só uma nova palavra divertida para o governo no poder. O que se seguiu foi uma guerra civil de 14 anos que resultou na morte de 20 a 30 milhões de pessoas. Isso é mais do que na Primeira Guerra Mundial. Tudo porque um sujeito não soube lidar com a rejeição.
É uma lição aterradora de que talvez, só talvez, seja melhor ajustar a nota numa curva, porque a alternativa pode ser uma década e meia de guerra apocalíptica, liderada por um cara cuja principal qualificação é ser muito, muito ruim em provas. 20. Ser acusado de heresia durante a Inquisição Espanhola era como entrar num sistema jurídico projetado por um sádico com complexo de Deus. Não existia inocente até que se prove o contrário. Era mais como, você com certeza é culpado, e vamos usar este objeto de metal pontudo para ajudar você a lembrar por quê. Seus acusadores eram anônimos. Você não podia ter um advogado, e a prova contra você podia ser que seu vizinho simplesmente não gostava de você. O grande finale para os impenitentes era o auto de fé, um enorme churrasco público em que você era o prato principal. Era um sistema de terror perfeito, feito para manter todo mundo na linha. Você tinha de ser um católico perfeito, ou pelo menos ser muito bom em fingir, porque um passo em falso podia lhe render um bilhete expresso para uma vida após a morte muito pública e muito quente. 21. Lutar na Guerra Civil Americana era um moedor de carne absoluto, uma tempestade perfeita de tecnologia do século XIX e táticas do século XVIII. Generais que provavelmente achavam que um telégrafo era magia negra, ordenavam que dezenas de milhares de homens marchassem em linhas retas, organizadinhas, através de campos abertos, diretamente para uma chuva de balas de novos fuzis altamente precisos. Era basicamente um jogo de Red Rover, em grande escala, que durou 4 anos. Mas, em vez de dar as mãos, você tentava pegar uma bala de canhão com o peito. O atendimento médico era um show de horrores, saído direto de um pesadelo. Um ferimento no braço ou na perna quase sempre significava amputação com uma serra suja e um gole de uísque como anestesia. Mais soldados morriam de disenteria e tifo em acampamentos imundos do que no campo de batalha de verdade, o que significava que era mais provável você ser morto pelo seu próprio cocô do que pelo inimigo. 22. A pandemia da gripe espanhola de 1918 era como o irmão mais novo, raivoso e super eficiente da peste negra que tinha acabado de voltar da guerra. Ela chegou justamente quando a Primeira Guerra Mundial estava terminando, como se dissesse: "Ah, você acha que você é bom em matar? Que fofo!" Essa gripe foi única porque se especializou em matar adultos, jovens e saudáveis no auge, às vezes em até 24 horas depois da primeira tosse. Ela varreu o globo, levada por navios cheios de tropas em clima de comemoração, e matou uma estimativa de 50 a 100 milhões de pessoas, muito mais do que a própria guerra. As cidades ficaram sem caixões e tiveram de usar escavadeiras a vapor para cavar valas comuns. Foi um lembrete aterrador da natureza de que, não importa o quão avançadas fiquem nossas bombas e armas, um organismo microscópico sempre consegue fazer o trabalho melhor, mais rápido e sem qualquer escrúpulo moral. 23. Para os povos indígenas das Américas, a chegada dos europeus foi um apocalipse em câmera lenta que parecia nunca terminar. Não foi apenas uma conquista militar, foi uma catástrofe biológica e cultural que começou com um espirro. Os europeus trouxeram doenças como varíola e sarampo, que para os nativos americanos eram como uma praga alienígena. Esses invasores invisíveis dizimaram cerca de 90% da população em algumas áreas. Um colapso demográfico tão completo que é difícil até de imaginar. Para os poucos que sobreviveram às pragas, foi um desfile implacável de tratados quebrados, marchas forçadas para terras estéreis e o desmonte sistemático de todo o seu mundo. Não foi um único momento ruim, foram séculos deles. Um desastre sustentado provando que a era das descobertas de um homem é a era de ser totalmente destruído de outro. 24. A rebelião de An Lushan, na China do século VIII, é mais um daqueles acontecimentos históricos de como isso não virou um filme blockbuster. Foi uma guerra civil de 8 anos que pegou a incrivelmente próspera e culta dinastia Tang e a esmagou em 1 milhão de pedaços. Tudo começou porque um general corpulento chamado An Lushan
ficou um pouco ambicioso demais. O conflito resultante foi tão devastador que levou à morte de até 36 milhões de pessoas. Segundo algumas estimativas, isso foi algo como 1/6 de toda a população mundial na época. A escala pura da destruição é de tirar o fôlego. É um exemplo arrepiante de como rapidamente uma civilização, no seu auge absoluto, pode ser colocada de joelhos pelo ego de um sujeito que achou que ficaria bem no trono. 25. Viver sob o regime do Khmer Rouge no Camboja, de 1975 a 1979, era como ficar preso numa experiência social forçada à escala nacional, conduzida por maníacos homicidas. Liderado por Pol Pot, um homem cujas ideias faziam outros comunistas parecerem razoáveis, o regime decidiu criar uma utopia agrária perfeita. O primeiro passo foi declarar a própria civilização moderna como inimiga. Esvaziaram as cidades sob a mira de armas, forçando milhões de pessoas a irem para o campo trabalhar como mão de obra escrava em fazendas coletivas. Aboliram o dinheiro, os mercados e a propriedade privada. Intelectuais, médicos, professores e qualquer pessoa que sequer usasse óculos foram considerados corruptos e executados. Em apenas 4 anos conseguiram matar cerca de 2 milhões do seu próprio povo, 1/4 da população do país, por meio de fome, trabalho extenuante e execuções em massa nos infames campos da morte. Foi uma descida a uma loucura de ano zero que desafia toda a lógica. 26. Ser soldado na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial era vivenciar um novo nível de inferno industrializado que a humanidade, cuidadosamente, inventou para si mesma. Você vivia numa vala lamacenta, infestada de ratos e cheia de cadáveres, esperando que algum idiota soprando um apito ordenasse que você fosse por cima. Isso significava sair da sua trincheira e correr, educadamente, em direção a um inimigo entrincheirado, armado com metralhadoras capazes de disparar 600 tiros por minuto. Era uma tática com a brilhante estratégia de tentar deter uma onda gigante cuspindo nela. Se as metralhadoras não pegassem você, os projéteis de artilharia, o gás venenoso ou doenças desenfreadas como o pé de trincheira pegariam. A realidade diária era um ciclo monótono de terror, tédio e imundície, pontuado por momentos de bravura suicida. Foram 4 anos de matança mecanizada e sem sentido por causa de algumas centenas de metros de lama. 27. O genocídio de Ruanda, em 1994, foi uma explosão horrorizante de violência que mostrou o quão fina pode ser a camada de verniz da civilização. Durante 100 dias, o país desceu a um frenesi de assassinato em massa, patrocinado pelo Estado. O governo Hutu, majoritário, incitou cidadãos comuns a matar seus vizinhos tutsis, amigos e até membros da própria família. A arma principal não eram pistolas nem bombas, mas o simples facão. Estações de rádio transmitiam propaganda de ódio 24 horas por dia, 7 dias por semana, lendo nomes e endereços das pessoas a serem mortas, como uma versão pervertida de um programa matinal. O resto do mundo, em grande parte, apenas assistiu. Em pouco mais de 3 meses, estima-se que 800 mil pessoas foram massacradas. Foi um genocídio de baixa tecnologia e alta velocidade que demonstrou o aterrorizante poder do ódio quando ele recebe um microfone e sinal verde. 28. O cerco de Leningrado, de 1941 a 1944, foram quase 900 dias de miséria pura, sem filtro. O exército alemão cercou a cidade, cortando todas as rotas de abastecimento com o objetivo explícito de matar de fome seus 3 milhões de habitantes. As temperaturas do inverno despencaram para 40 graus abaixo de zero. Os canos congelaram e não havia eletricidade nem água corrente. As rações de comida minguaram até não passarem de algumas migalhas de pão, feito principalmente de serragem e cola de papel de parede. As pessoas comeram seus animais de estimação, depois os ratos, e depois ferviam cintos e sapatos de couro
para obter qualquer aparência de nutrição. As ruas estavam cobertas de cadáveres congelados que ninguém tinha forças para enterrar. Ainda assim, apesar de tudo, a cidade nunca se rendeu. Foi um testemunho da resistência humana, mas a um custo quase impossível de compreender. Foi uma descida lenta, gelada e faminta ao inferno. 29. O terremoto de Lisboa de 1755 foi a versão da natureza de uma piada cósmica cruel. No dia de Todos os Santos, um terremoto enorme, estimado em cerca de 8,5 de magnitude, atingiu a cidade enquanto a maior parte da população estava na igreja. As catedrais, os edifícios mais robustos da cidade, desabaram, esmagando milhares de fiéis. Mas a natureza ainda não tinha terminado. Os que sobreviveram e fugiram para o espaço aberto do porto foram atingidos por um tsunami gigantesco que os arrastou mar adentro. E para o grande final, as milhares de velas acesas nas igrejas para o feriado iniciaram uma tempestade de fogo gigantesca que ardeu por 5 dias, consumindo o que restava da cidade. Foi um desastre em 3 andares: terremoto, tsunami e incêndio, que obliterou por completo uma das cidades mais ricas da Europa em questão de horas. 30. Viver em Hiroshima ou Nagasaki, em agosto de 1945, era experimentar uma arma tão poderosa que parecia que o sol tinha caído do céu. Num momento, você está seguindo sua rotina matinal. No seguinte, um clarão silencioso e ofuscante apaga o mundo. A bomba atômica não apenas destruiu prédios, ela os vaporizou, e também as pessoas dentro deles. Sombras de pessoas ficaram permanentemente gravadas a fogo em paredes de pedra. O calor foi tão intenso que derreteu vidro e azulejos. Aqueles que sobreviveram à explosão inicial foram submetidos aos horrores da chuva negra, das tempestades de fogo e da morte lenta e invisível da doença por radiação. Foi o momento em que a humanidade destravou o poder de causar a própria extinção. Um salto aterrorizante para um novo tipo de guerra, em que uma única bomba podia transformar uma cidade próspera num cemitério radioativo num piscar de olhos. 31. Estar em Dresden durante o bombardeio incendiário em fevereiro de 1945 era testemunhar a criação deliberada de um furacão de fogo feito pelo homem. Bombardeiros aliados lançaram milhares de toneladas de bombas incendiárias e de alto explosivo sobre a cidade, que estava cheia de civis e refugiados. O objetivo era criar uma tempestade de fogo, um fenômeno em que o calor dos incêndios se torna tão intenso que cria seu próprio sistema meteorológico, com ventos superaquecidos sugando todo o oxigênio do ar. O asfalto nas ruas derreteu, prendendo as pessoas onde estavam. O ar nos abrigos antiaéreos ficou tão quente e sem oxigênio que as pessoas sufocaram. Foi um método cientificamente preciso de incinerar uma cidade e todos dentro dela. Um ato de destruição terrivelmente eficaz que permanece um dos eventos mais controversos da Segunda Guerra Mundial. 32. O tráfico transatlântico de escravos não foi apenas uma época terrível para se estar vivo. Foi um sistema altamente organizado que durou séculos, de transformar seres humanos em propriedade. Para milhões de africanos, começava com serem sequestrados de suas casas e então marcharem acorrentados até a costa. Mas o verdadeiro pesadelo era a passagem do meio, a travessia pelo Atlântico. As pessoas eram amontoadas nos porões escuros e imundos dos navios, com menos espaço do que um cadáver num caixão, acorrentadas umas às outras e obrigadas a ficar deitadas nos próprios dejetos por meses. As doenças se espalhavam desenfreadamente, e a morte era uma companheira constante. Isto não foi uma tragédia nascida do caos. Foi um modelo de negócios frio e calculado. Comerciantes europeus, que provavelmente se consideravam homens piedosos e tementes a Deus, escreviam livros-caixa detalhados sobre sua carga, calculando meticulosamente as margens de lucro sobre vidas roubadas. É o exemplo máximo, mais horripilante, da ganância humana.
Um empreendimento capitalista grotesco, construído sobre uma base de sofrimento inimaginável e justificado pela lógica mais distorcida e interesseira que se possa imaginar. 33. Ser morador de Pompeia, em 24 de agosto de 79 d.C., era ganhar na pior loteria da história. Você provavelmente acordou, reclamou do calor, talvez tenha planejado ir ver uma luta de gladiadores mais tarde. Você provavelmente vinha sentindo alguns tremores de terra havia alguns dias, mas isto era a Itália. O chão tremer um pouco era como ter vizinhos irritantes. Então, por volta da hora do almoço, a montanha gigante ao lado, o Vesúvio, que todo mundo achava que era só uma grande colina adormecida, decidiu pigarrear com a força de 100.000 bombas atômicas. O céu ficou negro e começou a chover pedras-pomes quentes e cinzas. Mas o verdadeiro estraga-festa foi a onda piroclástica. Uma nuvem superaquecida, a 1000 graus de gases cinzas, movendo-se a 100 milhas por hora. Você nem teve tempo de gritar. Num segundo, você estava tentando se esconder debaixo de uma mesa. No seguinte, foi cozinhado instantaneamente e virou uma estátua permanente, congelada na sua pose final de pânico, para futuros arqueólogos encontrarem e transformarem numa atração turística. Foi o fotobomb mais brutal e eficaz do universo. Então é isso. Parece que a história não era melhor. Só mais sangrenta, mais fria e muito mais em chamas. Mas aqui vai a sua escolha. Guilhotina rápida e indolor sob Robespierre. Ou 900 dias de inferno congelado em Leningrado com 10% de chance de sobrevivência. Qual você escolhe? Sem escapar. Jogue sua lógica nos comentários. E se você chegou até aqui sem perder a fé na humanidade, deixe o like e se inscreva. Você mereceu isso.